Amém. Abra comigo sua Bíblia, só para abrir mesmo, se você estiver com a Bíblia de papel, que hoje nós faremos a leitura no vídeo. Mas para acompanharmos o texto, Marcos, capítulo 2, versículo 1. Queridos, reforçando Marcos, capítulo 2, versículo 1. Eu quero reforçar dois avisos aqui com vocês. O primeiro é o nosso jejum, que começaremos amanhã. Amanhã é dia de começar o jejum, a dieta. Diz dieta. Quem identifica, companheiro? Identifica, companheiro. Deixando a brincadeira de lado. Amanhã é dia de jejum. Nós faremos 21 dias de jejum e oração. Nós lançamos como desafio um tempo de busca ao nosso Deus. E eu quero te desafiar, te encorajar, te incentivar a jejuar nos próximos 21 dias. O que é o jejum? Jejum é você deixar de alimentar a sua carne e alimentar o seu espírito. Você escolherá o período nesses 21 dias. Você poderá fazer, por exemplo, das 6 ao meio-dia, ou das 7 da manhã ao meio-dia, das 12 horas às 18 horas, das 18 às 0 hora e 18 você vira, das 18 às 6, por exemplo. Ou seja, o nosso objetivo é tirarmos um tempo do nosso dia para deixarmos o natural de lado e lermos a palavra, orarmos, adorarmos, termos o nosso tempo de busca ao Senhor. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas nós inauguramos a série Superação com o Desafio. Primeiro desafio, no primeiro dia da semana, buscar a Deus no culto. Na primeira hora do dia, buscar a Deus na intimidade. Terceiro desafio que nós colocamos foi jejuar no início de cada mês. E esse então é o primeiro mês depois dessa ministração. Amanhã hoje começa a primeira semana, mas de forma mais efetiva de trabalho amanhã. Então nós desafiamos a toda a igreja a jejuar. Nós podemos e devemos fazer também um propósito. O que é o propósito? Nesses 21 dias, por exemplo, eu vou cortar a televisão. Eu não verei televisão. Por exemplo, nesses 21 dias eu não entrarei nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram. Eu reduzirei o tempo de WhatsApp. Nesses 21 dias eu não tomarei refrigerante. Isso é um propósito que se faz. Por que, queridos, que nós propomos o jejum? Primeiro, porque é uma disciplina espiritual. E segundo, ele visa o crescimento espiritual. Se nós queremos no ano de 2019 o crescimento, logo nós precisamos orar, ler a palavra e jejuar ao Senhor. Quantos estão aqui comigo? Quantos topam esse desafio para esses próximos 21 dias? Atenção, jejum sem oração é dieta. Se você tirar o tempo, mas não orar, você estará apenas fazendo uma dieta. E o propósito não é a dieta. O propósito é alimentar o espírito, ok? Nós teremos 3 momentos de oração coletiva na igreja. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós teremos oração na sala ao lado. Para você que começa a trabalhar 8 horas, pode vir, das 7 às 7h50 teremos oração. Nas quintas-feiras, antes do culto, começando às 18h30. E aos domingos, como já temos tido desde o mês passado, desde dezembro, 1 hora antes do culto, às 18 horas. São 3 dias de oração coletiva para buscarmos ao Senhor também. Então vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos jejuar, porque nós não podemos perder aquilo que Deus tem para nós neste ano. Amém? Hoje nós veremos ou leremos o texto através do vídeo. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Pode jogar, por favor.
Glória a Deus. Queridos, esse é o tema da nossa célula nessa semana, com o tema Eu Já Tentei de Tudo. Eu já tentei de tudo. No tema superação, superando obstáculos, superando as barreiras, superando as adversidades. E nessa semana nós estudaremos justamente a questão deste homem que já havia tentado de tudo, que já tinha tentado tantas situações, tantos caminhos, tantas oportunidades, e aí ele chega até Jesus. Muitas vezes, ou quem sabe, muitos estão como aquele paralítico, estão como aquela mulher com fluxo de sangue, já tentaram de todas as formas, já tentaram por tantos os caminhos, e meio que tentando, pensando em jogar tudo para o alto. Mas eu quero lhe dizer que ainda há um caminho, ainda há uma oportunidade, ainda há uma porta a ser acessada, uma porta a ser aberta, porque há uma promessa de Jesus para nós, e Ele disse, batei e abri-se-vos-á. Ele disse, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Eu disse que o que busca encontra. E aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não nos prometeu que na nossa vida seria só vitória ou só sucesso. Contudo, Ele nos prometeu, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Ele nos prometeu estar conosco. Ele nos prometeu consolo através do Espírito Santo. Ele nos prometeu auxílio nos dias difíceis. Amém? Então nós, a exemplo deste paralítico, eu quero lhes dizer, coragem, ousadia, fé para romper, para ir além, para alcançar aquilo que Deus tem para nós. E além de tentar de tudo, eu lhes pergunto nesta noite, quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida para você? Qual o valor de uma alma? Certa vez Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta nós conquistarmos tanto, nós conquistarmos tantas posses materiais, financeiras, temos títulos e mais títulos e mais títulos, se no fundo, se na verdade, nós estamos perdidos espiritualmente. E a história que nós vimos no evangelho de hoje, através do vídeo, nós vimos a história de 5 amigos, porém 4 deles eram saudáveis, 4 saudáveis, e um doente, um era paralítico, um estava limitado, um estava travado. Mas aqueles 4 amigos, eles tomaram a decisão de levar este amigo que estava com uma limitação, com uma fraqueza, com uma enfermidade, ao encontro de Jesus. E eu quero lhes dizer nesta noite, que levar um amigo a Jesus é um dos maiores privilégios que nós temos nesta vida. Levar alguém que a gente ama a Jesus é um dos maiores privilégios, porque esta conquista falará pela eternidade, esta conquista reverberará na eternidade. Qualquer ajuda que você fizer ao seu irmão de forma natural ficará limitada ao cronos. Mas quando nós falamos acerca da salvação, nós falamos sobre algo eterno, sobre algo que não tem fim, sobre algo que de fato está no tempo de Deus. Aquele paralítico não tinha condições de ir até Jesus. Aquele paralítico não tinha estrutura, não tinha um Uber, não tinha um táxi, não tinha alguém de carro que o levasse até Jesus. Mas as pernas daquele paralítico foram as pernas dos seus 4 amigos. O Uber do seu amigo ou dele foi o Uber chamado 4 amigos. 4 pessoas que deixaram seus afazeres de lado, que deixaram seus hobbies de lado, que deixaram suas famílias de lado e o conduziram até a salvação e a cura da sua vida. Amados, as pernas daquele homem não se moviam, seus músculos estavam atrofiados, sua coluna vertebral estava paralisada, a sua doença havia atingido as áreas motoras do seu cérebro. Mas ele tinha amigos.
E a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Um amigo verdadeiro é um amigo para toda a vida. Quando eu falo em amizade, quem que você lembra na hora? Pense aí agora. Quem é um amigo que você sabe que te levaria, custasse o que custasse, até Jesus? Quem é um amigo que você sabe que faria de tudo por você? Qual o nome deste amigo que daria a própria vida, talvez, por amor a você? Precisamos de amizades em nossas vidas. Amigo não é aquele que bate nas costas e nos apoia em nossos delitos e pecados. Mas o amigo verdadeiro é aquele que é usado por Deus, é aquele que é instrumento de Deus, é aquele que é sincero, é aquele que é verdadeiro, é aquele que fala aquilo que a gente não gosta de ouvir, é aquele que fala a verdade quando nós queremos a mentira, é aquele que fala de Jesus quando queremos falar do mundo. Precisamos desse tipo de amizade em nossa vida. Precisamos de amigos que nos aproximam de Jesus. Como estão os seus amigos? Quando você está reunido com eles, quais são os papos? Quais são os assuntos? Quais são as novidades? O que os seus amigos mandam para você no seu WhatsApp? O que você tem recebido? Mensagens que te aproximam de Jesus, mensagens que trazem Jesus para dentro da sua vida. Aquele paralítico não tinha tanta saúde, mas ele tinha amigos verdadeiros. E muitas vezes nós temos muita saúde, mas estamos cheios de amigos falsos. Além de uma amizade verdadeira que nos aproxima da salvação, a Bíblia diz que a casa estava cheia. Amados, Jesus é como um imã irresistível. É impossível Jesus estar em um ambiente e ele não atrair as pessoas. Ele atraía gente de todo jeito. Ele atraía pessoas sedentas, pessoas famintas de ouvi-lo. Ele atraía enfermos, doentes, cativos. Ele atraía os opressos. Ele atraía os religiosos, aqueles que o olhavam de lado. Ele atraía até mesmo pessoas envolvidas pela inveja. Jesus era um imã irresistível. E a Bíblia diz que nós temos que ser como Jesus. E nós estamos atraindo ou repelindo as pessoas. Nós estamos aproximando as pessoas de Jesus através da nossa vida e da nossa postura. Ou nós estamos distanciando-as do Senhor. Quando as pessoas olham para nós, elas têm vontade de servir esse Deus, ou elas têm aversão ao Deus que nós falamos. Quando as pessoas olham para nós, elas querem aquilo que nós estamos fazendo, falando, ou elas passam a ter ojeriza. Jesus era um imã, os discípulos eram imãs, a igreja primitiva era um imã, e nós, o que nós temos sido, quando nós nos colocamos no lugar daqueles 4 amigos, nós temos de fato levado as pessoas, conduzindo as pessoas a uma vida de paz, de salvação, de transformação, ou nós temos sido os primeiros a apontar o dedo, a acusá-las, a condená-las? Como o paralítico, nós estamos abertos também para sermos direcionados, para ouvirmos as críticas, para ouvirmos os direcionamentos. Ou nós somos pessoas duras, insensíveis, que não ouvem? Aqueles 4 amigos tiveram uma ideia no versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Aqueles 4 amigos, ao levarem o amigo paralítico até Jesus, ao chegarem ali, viram uma multidão. A casa estava cheia, a porta da casa estava cheia, era impossível adentrar aquela casa. Mas a Bíblia diz que eles tiveram uma ideia.
Você precisa ser um homem de ideia. Você precisa ser uma mulher de ideia. Você precisa ter uma mente brilhante. Gente, para analisar, eu vi esses dias um vídeo do Lula antigo, eu achei o máximo. Uma das poucas vezes que ele falou uma grande verdade. E aí ele disse, antes dele ser preso, que se ele fosse presidente novamente, a ministra da Fazenda dele seria a Miriam Leitão. Porque ela sabe tudo. Ela sabe tudo de economia. Ela sempre está criticando. Ela sempre está falando mal. Ela sempre está com aquele olhar. Quem acompanha a Globo News sabe como é que é. E Bom Dia Brasil, de frustração, de decepção. E o governo fez isso, e o governo fez aquilo outro. O governo pode ser de esquerda, de direita, de centro. Ela sempre está com uma cara de insatisfação. E tantas pessoas estão como ela. Os comentaristas, o Neto lá da Rede Bandeirantes, sempre tem uma ideia, mas nunca colocam a mão na massa. Ideias erradas, ideias destoantes. A gente não pode ser pessoas da mente fechada, mas nós temos que buscar em Deus ideias interessantes, homens e mulheres cheios de sabedoria, homens e mulheres que sabem como fazer, homens e mulheres que têm habilidade para driblar a multidão, para resolver conflitos, para mudar as circunstâncias e para encontrar a resposta. Você vai precisar de ideias no ano de 2019. Você vai precisar de sabedoria para resolver os conflitos conjugais, para resolver problemas financeiros, para resolver situações com seus filhos, irmãos, pais, enfim. Aqueles 4 amigos tiveram uma ideia genial. Eles falaram: se não dá para entrar pela porta, entraremos pelo telhado. Provavelmente tinha alguma janela naquela casa. Eles observaram aonde que Jesus estava. E eles devem ter pensado: partiu o telhado. Irmãos, pensa comigo. Eles levantam um homem numa maca, o carregam em cima de uma casa. Eles abrem o telhado daquela casa e eles o descem ali, porque eles tinham um propósito. Aqueles amigos poderiam ter dito: olha, ô amigão, nós até nos esforçamos, nós deixamos tudo de lado, nós te trouxemos aqui, mas olha aí, ó, é impossível entrar. Não tem como, irmão. Você chegou lá, você está na terra prometida, você não vai comer da uva, você não vai experimentar o mel. Se você já andou isso tudo, agora vai, agora entre, agora experimente. E eu vejo pessoas abrindo mão, se esforçaram, deram de tudo, investiram tempo, investiram dinheiro, mas aí estão jogando tudo para o alto, estão abrindo mão. Aqueles 4 amigos não abriram mão, eles tiveram uma ideia e eles foram até o fim. Quantos estão aqui comigo? Porque não basta ter uma ideia, é necessário termos uma determinação. Além da ideia, você tem que ser uma pessoa determinada. O que você quer para a sua vida? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus propósitos? Quais são as suas metas? O que você almeja? O que você deseja? O que você propõe? Vá até o fim. Seja determinado. Aí o casal está lá de boa. Um certo dia tem uma crise. A primeira coisa: vamos separar. Cada um é para o seu lado. Divórcio é para os fracos, que não tem coragem de mudar, que não tem coragem de pagar preço, que não tem coragem de colocar a cara a tapa e falar: custe o que custar, vamos embora, vamos mudar, vamos ajustar, vamos organizar. O que está acontecendo nesse casamento? Não é possível. Quais são os meus erros? Quais são os seus erros? Aonde vamos aperfeiçoar? Aonde vamos melhorar? Por determinação ou falta de determinação, abrimos mão do trabalho, da vida profissional, da faculdade, da família. Seja determinado na sua vida.
Seja um homem determinado, seja uma mulher determinada. Aqueles homens diante das barreiras, eles não abriram mão do propósito. Tinha no primeiro momento o peso do paralítico, mas eles foram lá, cada um, acredito eu, pegando uma alça daquela maca, conduzindo até Jesus. No segundo momento, a multidão não abre espaço para eles, mas eles vencem a multidão. Se não puderam entrar pela porta, entraram pelo teto. No terceiro momento, a porta. No quarto momento, o telhado da casa. Amados, eles fizeram algo inesperado. Eles abriram o telhado daquela casa, além de folhas e tantos materiais, tinha barro sobre. Eles foram tirando. Eles não devem ter pedido permissão ao dono da casa. Imagina você estar lá de boa na sua casa, de repente você vê algumas pessoas tirando as telhas. Eles foram determinados no objetivo deles. Custe o que custar. Eu já falei isso umas 5 vezes, porque é para entrar no seu coração. Não tenha medo, tenha fé, tenha ânimo, tenha coragem, tenha ousadia no espírito. Amados, eles não olharam para as circunstâncias, eles tinham um objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Ah, pastor, eu vou jogar tudo para o alto. Jogue e pega de volta. Vai e volta. Porque o que é seu é seu. A responsabilidade é sua. Não tente terceirizar a sua responsabilidade. Pastor, meu filho está dando trabalho demais. Sinto muito, o filho é seu. É você que tem que buscar a estratégia certa, buscar sabedoria. Pastor, minha vida financeira está um caos, vamos orar. Mas também pedir a Deus sabedoria para você lidar com o dinheiro. Nós queremos culpar as pessoas, nós queremos justificar a nossa inoperância, a nossa ineficiência, jogando a responsabilidade nos braços ou no colo dos outros, mas a responsabilidade é nossa. Temos que ter ideias, temos que ter coragem, temos que ser determinados e temos que ir até o fim. Posso ouvir um amém? Qual é o seu propósito? Você precisa ser persistente. Diga comigo, eu preciso ser persistente. Por mais que o caminho esteja bloqueado, abafado, por mais que tenham pedras no caminho, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, tenha ânimo, coragem. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos à montanha, ergue-te e lança-te no mar. Qual é a montanha que está no seu caminho? Quais são as pedras que estão tentando te impedir de romper, de ir além, de progredir? Precisamos perseverar na oração, precisamos perseverar no servir ao próximo, precisamos perseverar no propósito de Deus para a nossa vida. Aqueles 4 amigos tiveram criatividade. Não existia um manual dizendo, quando não tiver jeito com um paralítico, o que eu vou fazer? Não tem um manual. Para muitas coisas da vida não existe um manual. Tem situações em nosso cotidiano que nós temos que agir, temos que romper. Por isso que é importante a oração, por isso que a disciplina do jejum é importante, por isso que a disciplina da reflexão na palavra é importante. Porque mediante oração, jejum, mediante a reflexão da palavra, os nossos olhos são instruídos, nós somos tomados de sabedoria, nós somos tomados de discernimento para avançarmos, para irmos além. E aqueles homens entenderam que eles cumpririam um propósito na vida do seu amigo. Precisamos encontrar, como a geração pós-moderna, as respostas para este tempo. Precisamos encontrar as respostas de Deus. Você já tentou de tudo? Ah, pastor, já tentei de tudo. Você está dobrando, batendo seu joelho no chão por quanto tempo por dia? Ah, pastor, tem dia que sim, tem dia que não, então tente mais. Quando foi seu último jejum? Quando foi a sua última busca genuína e verdadeira pela presença de Deus? Tente mais.
vá além, se esforce. No versículo 5, diz que eles tiveram fé. Fé é certeza daquilo que se espera. Por mais que você não veja com os olhos naturais, por mais que você não perceba naturalmente, você age pela fé. Você é homem de Deus. Eu disse que você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Busque em Deus as ferramentas certas. Busque em Deus as estratégias certas. Busque em Deus a saída. Talvez você esteja como Israel, dando voltas no deserto, voltas e mais voltas. Para de dar volta. É tempo de buscar a direção certa de Deus. Fazer uma autoavaliação. Fazer um checklist. Fazer uma análise daquilo que precisa ser aperfeiçoado, trabalhado, ajustado. Amados, o nosso Deus é um Deus extraordinário. Não é possível, 10 pessoas me ouviram. Eu acabei de dizer que o nosso Deus é um Deus extraordinário. Eles creram. E pela fé e atitude deles, o milagre aconteceu. A fé demanda atitude. Escute algo. Agir em fé. Pedro agiu em fé quando ele desceu do barco para andar sobre as águas. Nós só venceremos o Golias se nós agirmos em fé. Nós não vencemos os gigantes com a estrutura natural, com a roupagem de Saul. Os gigantes, no propósito de Deus, são derrubados com as armas de Deus. Como estudamos semana passada, as muralhas de Jericó caíram depois de 6, 7 dias, por causa da instrução divina. E tudo isso é feito pela fé. Obedeça ao Senhor. Obedeça aos comandos da palavra. Obedeça aos princípios de Deus. Tente pela fé. Caminhe pela fé. Que a sua atitude seja uma atitude de fé. E eu te garanto que o milagre vai chegar. Eles não poderiam fazer um milagre, nem salvar o homem, mas eles poderiam levá-lo a Jesus. O que é que você pode fazer? Qual é o seu papel? Qual é a instrução que Deus colocou sobre você? Levar o paralítico a Jesus era a missão daqueles 4 amigos. Perdoar e curá-lo era a missão de Jesus. A sua missão pela sua família é orar e testemunhar o Evangelho. Quem vai mudar e salvar a sua família é Jesus Cristo. A sua missão no seu casamento é orar, servir seu cônjuge, amar, zelar, evangelizar. A missão de Deus é confirmar as suas orações e a palavra dele sobre o seu casamento. O milagre é Jesus quem faz, mas nós somos os cooperadores de Deus. Hebreus 11:1 diz que ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Queridos, eu quero lhes dizer que vale a pena levar pessoas a Jesus. Vale a pena, como aqueles 4 amigos, conduzir os nossos amigos e a nossa família a Jesus. Sempre que levamos algo a Jesus, algo sobrenatural acontece. Nesse episódio, o paralítico chegou carregado e saiu carregando. Ele chegou carregado pelos seus 4 amigos e saiu carregando a sua maca. Ele chegou passivo, mas quando nós somos envolvidos na presença de Jesus, Ele nos torna homens de atitude, mulheres ágeis, um povo transformado,
um povo cheio de ousadia, um povo cheio de intrepidez. Jesus o devolve à sua família, à sua vida, à sociedade. Ele tira o peso que estava sobre ele, ele o perdoa, ele lhe dá salvação e ele o cura. O milagre ele é completo. Não queira fazer a parte de Deus, não queira assumir a responsabilidade, o ofício do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, quem prega é você. Nós somos chamados a conduzir aqueles que Deus colocou em nosso caminho até Jesus. A cura dele foi imediata, completa, perfeita. Ele buscou cura e encontrou salvação. Quantas pessoas estão assim também? Estão aflitas, angustiadas, desesperadas, com problemas das mais diversas categorias. Mas quando elas encontram Jesus, Jesus lhes dá o mais importante, o maior milagre do universo. É quando o próprio Deus vem habitar dentro de nós e faz de nós filhos e filhas adotivos. Esse é o maior milagre. Esse é o maior privilégio que nós podemos ter. E o pecado, irmãos, é a maior tragédia que existe na vida da humanidade. Ele é a causa primária das nossas mazelas, do nosso sofrimento, das angústias. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, tudo é mudado, tudo é transformado. As nossas circunstâncias, elas são minimizadas, as barreiras são minimizadas, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Às vezes esses milagres não acontecerão no nosso tempo, mas eles acontecerão sempre de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tente, insista, persista, persevere, quer pela porta, quer pelo telhado, quer pela janela, não importa como, mas chegue em Jesus. Ainda hoje, há muitas pessoas que não irão à casa de Deus, a não ser que sejam conduzidas por amigos. O homem sem Jesus, ele está só, doente, aflito. Não há esperança para os aflitos, a menos que os levemos a Jesus. Nós não podemos converter ninguém. Às vezes as pessoas falam que aquela igreja faz lavagem cerebral. Não faz. Mas o Espírito Santo nos dá uma nova vida. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É interessante que hoje à tarde eu quero fazer o relato da conversão da Iris Abravanel, esposa do Silvio Santos. Preste atenção, palavras dela: foi dentro da minha casa, eu não sabia, mas todos os meus funcionários eram crentes. Fui convertida pelo copeiro de casa, o José. Ele se alfabetizou pela Bíblia e espalhava versículos pela casa. Eu olhava aquilo e achava legal, mas para o José. Em 8 de outubro de 1998, decepcionada com todas as outras religiões que havia experimentado, pedi para Deus que, se Ele existisse, desse uma prova de sua existência. Estava em casa e pedi um café. O José me trouxe e logo foi dizendo: olha, dona Iris, ainda bem que a senhora me chamou. Eu estava lá no seu jardim e o meu Deus mandou eu te dizer que a senhora é muito amada por Jesus. Comecei a chorar. Aí ele me disse que todos os funcionários se reuniam para orar por mim e pela minha família. No dia seguinte fui atrás de uma Bíblia para saber quem era Jesus. O José quis me dar a dele e eu não quis. Aí ele me disse: dona Iris, a senhora tem tudo, esse é o melhor presente que eu posso lhe dar, e a senhora não quer aceitar? Foi a primeira lição que tive: como somos soberbos.
A dona Íris foi alcançada pela graça do Senhor Jesus, através do seu copeiro e dos trabalhadores que estavam em sua casa. Oração mais evangelismo. Quem convence é o Espírito Santo. Simplesmente faça aquilo que Deus te mandou fazer. Pregue o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Viva o Evangelho e saiba que o Deus que te mandou é o Deus que vai confirmar as palavras que Ele colocará em sua boca. Coloque-se em pé no seu lugar. Será se você já tentou de tudo? Será se você está como aquele paralítico? No sentido da sua salvação, angustiado, atormentado. Quem sabe você está com o coração travado, aflito. Mas eu quero lhe dizer que o mesmo Jesus que estava em Cafarnaum é o mesmo Jesus que está em João Pinheiro. O mesmo Jesus que estava naquela casa é o mesmo Jesus que está nesta casa. Se você precisa de um socorro dele, se você precisa de uma direção, quero te convidar a fazer algo aí para ele. Pode permanecer no seu lugar. Estenda sua mão direita para o céu em sinal de socorro. Erga sua mão direita para Jesus nesta noite. Oh Jesus, filho de Davi, cura-nos e seremos curados. Perdoa-nos e seremos perdoados. Salva-nos, transforma-nos. A primeira oração eu quero fazer por você que está como aquele paralítico. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos teus filhos e filhas. Como o Senhor Jesus orou, salvou e curou aquele homem, eu oro pelos teus filhos e filhas nesta noite, e eu lhes digo, em nome de Jesus, sejam salvos, sejam curados, sejam libertos, que toda opressão, que toda mentira do inferno, que caia por terra em nome de Jesus. Que toda opressão, todo peso, Deus está falando ao meu coração sobre peso, peso sobre os ombros. Você não precisa carregar esse peso. Lance sobre ele. O fardo de Jesus é leve. Lance sobre ele esta aflição. Lance sobre ele esta ansiedade. Lance sobre ele esta preocupação. Ele te diz: não ande preocupado com o que é a vez de comer ou vestir, porque ele vai te dar. Em nome de Jesus. Espírito de morte, espírito de depressão, enfermidade, bata em retirada em nome de Jesus. Eu quero que você ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, a bênção do Senhor. Eu profetizo que pela fé eu verei milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Erga suas mãos e adore ao Senhor.
Adore ao Senhor, louve o nome do Senhor, exalte o teu Deus, exalte o teu Deus, exalte-o, exalte-o. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei, me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar. Só a igreja dizendo, diga só, erga suas mãos e declare: só. Você pode aumentar o volume da sua voz. Pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará, pra sempre reinarás. Mais uma vez, erga sua voz e declare: sou. Em frente eu irei, estás, e um dia voltará, pra sempre reinarás. Eu quero orar por você agora, para que você também tenha a unção daqueles 4 amigos. Que você seja um condutor de amigos, de homens e mulheres até Jesus. Erga suas mãos. Pai, eu lhe peço, libera uma porção especial do céu, para que os teus filhos sejam instrumentos do Senhor,
para levar aqueles que estão aflitos, angustiados, aqueles que estão pensando em suicídio, aqueles que estão pensando em jogar tudo fora, jogar o casamento, a família, a vida financeira, os estudos. Eu oro a Ti e lhe peço, levanta homens e mulheres ousados, corajosos, que têm convicção do propósito do Senhor. Eu oro por persistência, eu oro por determinação, eu oro por cada líder de célula que está aqui nesta noite. Hoje pela manhã nós fizemos um pacto de neste ano conduzirmos uma nova vida até o Senhor, mas também fazermos um novo líder. E eu lhe peço, Senhor Jesus, enquanto os teus filhos cuidarem do teu reino, que o Senhor envie do céu as respostas, os recursos, que as portas se abram, que a prosperidade venha, que a saúde se estabeleça, que haja paz, que haja alegria, que haja a bênção do Senhor em cada lar e em cada família. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu me disponho a ser um conquistador, um desbravador de multidões e telhados. Eis-me aqui, usa-me como um instrumento do Senhor. Amém? Neste momento nós tomaremos a ceia. Os obreiros se posicionarão à frente. Quem está na parte da frente poderá pegar os alimentos, podem vir. Depois eles irão até o meio da igreja. Quem estiver na parte de trás, da mesma forma. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus. Se você tem vivido em pecado, não participe da ceia. Se você não está vivendo numa boa vibe com Deus, ore apenas, faça uma reflexão. Se você não se sente preparado, ore a Deus. A Bíblia diz em Coríntios que muitos, por tomarem a ceia de forma indigna, ficaram doentes. Faça uma autoavaliação. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. O exame é seu, é pessoal. Você que sabe se está apto ou não a participar da ceia. Assim sendo, tome os elementos, continue em oração, em adoração ao Senhor nesta noite. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei, Senhor. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és
Feche os teus olhos. Consagra ao Senhor a sua vida. Se existem pecados que não foram confessados, confesse-os neste momento. Se você tem aberto sua boca para liberar palavras frívolas, chulas, peça perdão ao Senhor pelas palavras que você tem liberado. Se você tem deixado que pensamentos inescrupulosos tomem a sua mente, peça perdão ao Senhor pelos pensamentos malignos. Se você tem condenado, julgado as pessoas, peça perdão. Se você não tem amado o seu próximo, peça perdão. Se você tem visto as pessoas aflitas e não tem liberado uma palavra de transformação sobre elas, peça perdão ao Senhor pela sua omissão, pela sua negligência, pela sua inoperância de fé. Perdoa-nos, Senhor. Santifica-nos em Tua palavra. Lava as nossas mãos. Purifica o nosso coração. Santifica-nos nesta noite. Queridos, na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo partido, disse: este é o meu corpo que é dado por vós para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, Ele tomou o cálice, erguendo ao alto, disse: este é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Ao participarmos da ceia, nós anunciamos a primeira grande verdade, que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Eu disse que Jesus morreu por você. E a segunda grande verdade é a que nós acabamos de cantar aqui, é que Ele voltará. Por isso que hoje nós podemos dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem nos buscar. Feche os teus olhos. Consagramos a Ti, Jesus, o pão e o cálice, e Te agradecemos, Senhor, por este banquete e pelo privilégio de participarmos dele. Assim como do pão, e beba do cálice, dando graças ao Senhor. Erga suas mãos, vem, Senhor Jesus. Vamos declarar isso, vem Jesus. Erga suas mãos, declara, igreja. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Que o Teu amor, ó Deus, a Tua graça, ó Filho, e as Tuas santas e preciosas consolações sejam sobre nós ao longo desta semana, por todo este ano e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Lembrando aos pais que as salinhas voltam semana que vem. Glória a Deus. Cheguem no horário, vão em paz.